Olá, será que eu estou ao vivo? Enrolação básica para ver se pinga alguma audiência aqui na live. Começando essa transmissão supostamente ao vivo aqui no Live Literatura. Sempre contando com a boa vontade do meu Wi-Fi, da minha internet. Às vezes eu acho que a minha internet ela veio dos anos 90, mas já tem gente curtindo, então isso quer dizer que eu acho que eu estou ouvindo. Oi Inês, tudo bem? Obrigado pela audiência, obrigado por curtir. Já sei, graças à tua curtida, que eu estou ao vivo. Então, graças a Inês, homenageando a participação da Inês. Boa noite. Eu vou começar com o Live Literatura, com a transmissão de hoje, fazendo as formalidades. Olá, boa noite, bem-vindo ao Live Literatura. Eu sou Maurício Chames, eu faço lives ao vivo e não uso dublê. Bem-vindo ao Live Literatura, a sua web crônica periódica sobre o maravilhoso universo literário. É muito curioso porque eu estou praticamente iniciando a segunda temporada do Live Literatura no segundo semestre de 2019, assim, estou com um certo atraso. Mas coisas de uma pessoa recém-casada, não tão recém-casada, né, porque já estou indo para quase um ano de casado, enfim, passa rápido. Mas nesse tempo todo eu tive a oportunidade de elaborar algumas novidades para o Live Literatura, de também pesquisar novos conteúdos e principalmente trocar ideias com pessoas que me sugeriram novos conteúdos para o Live Literatura. Antes de chegar no tema central dessa live, eu estou aqui enrolando um pouquinho para ver se eu consigo obter mais uns pingos de audiência aqui na transmissão, mas eu queria dizer que eu tenho algumas novidades para explicar para vocês. A primeira, talvez a mais significativa, é que num futuro não muito distante, finalmente o Live Literatura será postado também no YouTube. As transmissões ao vivo continuarão sendo feitas via Facebook. E também pelo Facebook as pessoas poderão continuar acompanhando os vídeos que foram feitos. Claro que não mais ao vivo, mas os vídeos continuarão postados na página do Live Literatura. Mas depois da transmissão ao vivo, eles serão imediatamente postados num canal do YouTube. Então sim, eu estou me tornando um youtuber, seguindo o conselho de alguns amigos que trabalham com mídia digital, com influência digital, e pessoas que me incentivaram a, quem sabe, tentar decolar um pouquinho mais com Live Literatura, e eu estou bastante satisfeito com essa ideia de alavancar novos ares, novos projetos, e obrigado a todos que me incentivaram a essa nova ideia. A segunda coisa, gente, eu também estou muito satisfeito com a estreia de 2 novos quadros aqui no Live Literatura. Sim, eu tô me tornando, o Live Literatura está se tornando uma espécie de Domingão do Faustão, aquela coisa de vários quadros, assim, só não vai ter dança dos famosos, não se preocupem, até porque eu não me sairia muito bem dançando. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a estreia de 2 outros quadros aleatórios. É uma experiência que eu gostaria de fazer com vocês, além do tema central, que no caso desta live é sobre o Prêmio Ages de 2019, mas eu gostaria de estrear hoje com vocês a polêmica não literária e o número live literário. Que diabos é isso, Maurício Chames? Bem, a polêmica não literária, como o nome diz, é uma polêmica que não tem nada a ver com literatura, porque sim, principalmente nesse país, bobagem também é cultura. E eu também me sinto relativamente próximo e amigo de todos vocês, e às vezes eu quero saber a opinião de vocês sobre outras coisas além do maravilhoso universo literário. Então sim, eu me sinto à vontade de colocar aqui uma polêmica não literária. E a polêmica não literária de estreia dessa noite é Coca-Cola ou Pepsi? No final da live eu dou a minha opinião. Vocês também podem comentar sobre isso. Que bobagem, mas é isso aí. A polêmica não literária, como eu disse, bobagem, também é ao vivo e sem dublê, e também é cultura, principalmente no Brasil. Gente,
O segundo quadro, seguindo a tortura dos novos quadros, é o número Live Literário. E esse eu vou me dar o luxo de explicar no final da live do que se trata. É um quadro mais complexo. Mas guarde esse número, 1573. Ó, numerologia live literaturiana. Uau! 1573. Esse é o número live Meu Deus, até eu já me atrapalhei com minha letra aqui. Live literário dessa noite, 1573. Gente, vamos agora ao tema central dessa live, ao tema que realmente interessa, ao tema literário, falando sobre o Prêmio Ages de 2019. Eu tive a grata satisfação de concorrer nesse ano na categoria de narrativa curta com o meu livro Relatos e Delírios, que foi lançado no ano passado. E não fui selecionado entre os finalistas. Aliás, se você quiser acompanhar quem foram os finalistas do Prêmio Ages deste ano, você pode clicar no link que está na descrição desta live. Você vai ser encaminhado para o site da Associação Gaúcha de Escritores, a AGES, e ali você vai encontrar a relação e as categorias onde cada autor foi indicado. Eu tive a satisfação de participar desse prêmio, não é de concorrer, de ser inscrito. Agradeço muito meu editor, Marcelo Spalding, que me incentivou a participar da seleção, escrever o meu livro. As pessoas até me perguntaram qual era a sensação de não ter, se eu estava frustrado por não ter sido selecionado entre os finalistas. Eu disse de maneira nenhuma. A minha grande satisfação como autor estreante foi ter tido a sensação de ter participado deste e de outros prêmios com o meu livro Relatos e Delírios. E o Prêmio Ages de Literatura é um dos prêmios mais tradicionais do nosso estado. Ele já está na sua 17ª edição. Então é uma honra ter participado com tantos autores, também autores iniciantes, colegas, amigos, como por exemplo o Ezequiel, que está agora me acompanhando aqui na transmissão da live. Boa noite, Ezequiel, em Capão, te assistindo. Obrigado, Ezequiel, obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Tá frio aí em Capão? Quantos graus? Aqui em Porto Alegre tá frio. Estou com ar-condicionado aqui, espero que o barulho não esteja interferindo na live, acho que não. Mas, gente, o Prêmio Ages de Literatura, ele também nos proporcionou, como autores participantes, mesmo aqueles que não não estão nessa disputa como finalistas do prêmio, a gente teve a oportunidade de ter um pequeno momento de confraternização, e esse momento ele ocorreu ali no Centro Cultural Érico Veríssimo, ali na Rua dos Andradas. E ali nós tivemos a oportunidade de autografar cada um exemplar do seu livro e deixar na biblioteca ali do Centro Cultural do Érico Veríssimo. E ali a gente também teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as propostas da Associação Gaúcha de Escritores. Para mim foi uma experiência muito enriquecedora, porque a Associação Gaúcha de Escritores, além de promover periodicamente o encontro com autores associados e não associados, no meu caso eu ainda não sou associado, o que é um pecado, porque é uma mensalidade relativamente barata por tudo que essa Associação Gaúcha pode oferecer para os escritores. Eu pretendo me associar em breve, é um pecado que eu ainda não esteja associado. Mas a Associação Gaúcha de Escritores, além de proporcionar, principalmente para novos autores, uma confraternização com diversos eventos, ela também está engajada com outras causas que eu acho muito nobres. Por exemplo, talvez até por uma falta de espaço cultural, de espaço de divulgação, a gente não saiba, mas nesse evento que a gente teve no Centro Cultural da CE Érico Veríssimo foi bem explicado para nós. A AGES, a Associação Gaúcha de Escritores, está engajada numa campanha para salvar a Biblioteca do Arquipélago. Isso porque está em função, talvez, de uma
de uma nova construção de uma ponte para o Guaíba, está essa biblioteca comunitária do arquipélago está sofrendo um sério risco de ser desalojada. Então, até se você clicar aqui no site, nesse link que eu postei aqui na live, e entrar no site da Associação Gaúcha de Escritores, você também terá acesso a essa bela campanha que eles estão fazendo para salvar a biblioteca do arquipélago. É bem interessante. Então, falei um pouco sobre a Associação Gaúcha de Escritores. A minha sensação de ter participado do prêmio AGES 2019, como eu disse, foi uma coisa bem didática, assim, mesmo não tendo figurado assim entre os finalistas, foi uma experiência bem engrandecedora. Eu queria dar um destaque, assim, eu não sei, eu estou falando demais, assim, falei até das novidades, assim, do Live Literatura, talvez eu tenha me atrapalhado um pouquinho, mas o meu editor, Marcelo Spalding, com o seu livro de escrita criativa para iniciantes, ele é um dos finalistas na categoria de não ficção. Aliás, o Prêmio AGES, ele apresenta as seguintes categorias, além de não ficção, a categoria infantil, categoria especial, narrativa longa, crônica, categoria juvenil, poesia e narrativa curta, que foi onde o meu livro Relatos e Delírios, que é um livro de contos, foi inscrito. Então é um prêmio que vale a pena ser prestigiado. Eu pretendo me aprofundar mais agora com as obras dos autores selecionados para a final do prêmio. Quem sabe fica aqui registrado meu interesse de um possível convite para que algum deles participe do Live Literatura e fale um pouco sobre o seu trabalho, porque o Live Literatura também tem esse propósito de trazer autores iniciantes e não tão iniciantes para que possam explicar um pouco sobre sua trajetória e sobre o seu trabalho. Então fica o meu registro, gente, sobre a satisfação de ter participado do Prêmio AGES de Literatura 2019, 17ª edição. Boa sorte para os finalistas em cada uma das suas respectivas categorias. E volto a dizer, vale a pena acompanhar a AGES, vale a pena acompanhar essa campanha deles para salvarem a Biblioteca Comunitária do Arquipélago e outros eventos da Associação Gaúcha de Escritores. Vamos ao que não interessa, ou interessa. Agora, os quadros alternativos. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero saber se vocês acham que se isso vai ficar bem para o Live Literatura ou não vai ficar bem para o Live Literatura. Polêmica não literária. Pepsi ou Coca-Cola? Gente, polêmica mais idiota é difícil, né? Eu confesso que quando eu era pequeno, eu não entendia quando as pessoas distinguiam a Pepsi da Coca-Cola. Para mim, tudo tinha o mesmo sabor. Mas eu confesso que depois de velho, assim, talvez com algumas alterações de paladar, assim, ou talvez por alguma mudança química na composição ou fisiológica no meu paladar, eu realmente comecei a sentir alguma diferença entre Pepsi e Coca-Cola. E no momento eu prefiro Coca-Cola, se eu tiver que escolher entre Pepsi e Coca. Então, Coca-Cola. Pepsi vai não aceitar. Vocês entenderam, assim. Ah, que coisa idiota essa polêmica. Mas enfim, vai continuar por um tempo. Eu quero ver se vai dar certo esse quadro alternativo. E agora, gente, o número Live Literário. Esse quadro, sim, eu acho que talvez seja mais interessante. Pelo menos foi muito mais divertido. Me quebrou muito mais a cabeça de imaginar esse quadro do que o Polêmica Não Literária. E o número que eu falei para vocês no início dessa transmissão é 1573. Deixa eu explicar um pouquinho o que significa o número Live Literário. Eu tenho uma fixação muito grande por datas. É algo absurdo, assim. A minha esposa a Letícia vive dizendo que eu coleciono datas e por algum motivo, assim, eu lembro de dias, anos, o que eu estava fazendo. É uma mistura de memória afetiva com memória de trabalho. Então, eu vou me dar o trabalho de cada vez que eu for fazer uma live para vocês, pesquisar o que exatamente para o universo literário aconteceu no passado,
nesse mesmo dia há anos atrás. E então, há 446 anos atrás, portanto, num 11 de julho de 1573, nascia Ben Johnson. Mas não estou falando do Ben Johnson, atleta medalhista de Seul, 1988, atleta de 100 metros rasos, que perdeu a medalha de ouro por causa do doping. Eu estou falando de Sir Ben Johnson, dramaturgo, poeta, contemporâneo de Shakespeare, nascido em Londres, cujas principais obras são O Alquimista e A Beira de São Bartolomeu. Sir Ben Johnson morreu com 60, ele viveu até os 65 anos, o que dá até para dizer que ele foi longevo para aquela época. Como eu já disse, ele foi um dos grandes poetas e dramaturgos da era da Renascença. E muitos classificam o seu trabalho no teatro, principalmente, como um trabalho que finalmente separou a comédia do drama, muito por causa das características fortes que ele conseguia colocar em cada um dos personagens. Então, para a dramaturgia, ele tem um peso muito significativo. E, inclusive, tendo sido contemporâneo de Shakespeare, então, tendo sido responsável por muitas coisas do teatro que são conceitos que são até hoje adotados por pessoas, por profissionais que atuam nas artes cênicas. E também ele era conhecido, o Sir Ben Johnson, ele também é tido como mestre em mascaradas. O que seriam as mascaradas? Seriam eventos festivos que aplicavam muito bem danças e cantos, e essas mascaradas, que também se tornaram muito populares na Itália, essas mascaradas ele utilizava muito bem com elementos cenográficos, muito bem com elementos em cenas. As mascaradas também, por sinal, foram muito utilizadas por Shakespeare, mas Ben Johnson é tido como talvez o pioneiro dessa técnica tão utilizada desde então nas artes cênicas. Eu sou Maurício Chames, eu faço lives ao vivo, não uso dublê, agora com quadros alternativos. Volto a salientar que em breve o Live Literatura estará no YouTube, e eu continuo contando com a presença de vocês, com o apoio de vocês, com a opinião de vocês para novos conteúdos. Pretendo fazer lives agora com uma maior frequência. Ainda não vou prometer para vocês que eu vou ter um dia fixo para fazer essas lives, mas aos poucos eu vou achando o ritmo certo de produzi-las. Convido vocês para curtirem a página do Live Literatura, porque não basta apenas acompanhar à distância. Você tem que curtir a página para você ver quando uma transmissão ao vivo começa, tá? Então, eu nunca sei, eu sempre tento dizer uma frase de efeito para acabar e tal, criar um quadro alternativo, mas eu quero agradecer a Inês, que participou da live de hoje, ao Ezequiel, e quero agradecer a todos que não estão acompanhando a live agora, mas que possivelmente vão acompanhar depois, que já me comentaram que não podem acompanhar em função do horário, mas que vão acompanhar depois e vão comentar o vídeo. Sigo à disposição de vocês para opiniões, críticas, sugestões, e principalmente sobre esses novos quadros, o Polêmica Não Literária e o número Live Literário. Beijos, um abraço, e eu não uso dublê, já disse isso.